Fala, galerinha concurseira, tudo bom com vocês? Hoje vamos de maratona da radiologia, dicas ou sugestões de conteúdos que estão aparecendo nas provas de 2024. O crânio ou neurocrânio é composto por 8 ossos que serão distribuídos: calota ou calvária ou abóboda e assoalho ou base. Quem faz parte da calota, ou calvária ou abóboda? O frontal, o parietal direito, o parietal esquerdo e o occipital. Quem faz parte do assoalho ou base? O etimoide, o esfenoide, o temporal direito e o temporal esquerdo. Aqui nós temos um exemplo de questão contextualizada, onde vamos ler o texto para saber o assunto que traz e o foco será no final. O crânio humano, por sua complexidade, exige o conhecimento da anatomia relacionada e, consequentemente, uma maior atenção do técnico em radiologia no posicionamento do paciente. Diante disso, o osso do crânio, que faz parte do calvário, é o. Então, já percebemos que no contexto está mencionando a anatomia do crânio. Lembrando que o crânio é dividido em calota ou calvária ou abóboda e assoalho ou base. Quem faz parte do calvário ou calota ou abóboda? O frontal, o parietal direito, o parietal esquerdo e o occipital. Resposta certa, letra C. A nossa segunda sugestão é a respeito do método realizado no exame de tórax, que é o apicograma, ou apiclordótica, ou Fleischner, ou Lindblom. É uma incidência AP, pois o raio incide anterior e sai posterior. Áreas de interesse que serão visualizadas no método de apicograma: ápices pulmonares, língula e lobo médio. Lembrando que o lobo médio faz parte do pulmão direito. Paciente deambulando será posicionado em hiperlordose forçada por 2 motivos. Primeiro, que sempre trabalhamos com a menor distância objeto-filme, ou seja, a área de interesse mais próximo do filme ou receptor, para que tenhamos uma imagem mais próxima do real. Segundo, para retirar a sobreposição da clavícula com os ápices pulmonares. As mãos na cintura para retirar a sobreposição das escápulas com os pulmões. O teu ponto de referência, ou o teu marco topográfico, ou o teu ponto topográfico é a incisura jugular. Encontrou a incisura jugular, 9 centímetros abaixo, o raio central incide a nível de T7. Vamos supor que o seu paciente não consiga realizar a posição de hiperlordose. Você vai deixar de realizar o método? Não, bonitinho. Você vai posicionar o paciente em decúbito dorsal. O raio central será angulado de 15 a 20 graus cefálicos, incidindo a nível de T7. Por que você angula o raio central? Para retirar a sobreposição da clavícula com os ápices pulmonares. Na incidência de tórax apilordótica, caso o paciente esteja debilitado, ou seja, incapaz de assumir a posição ereta lordótica, qual incidência deve ser realizada? Então, vamos lá. É uma questão direta, onde você permanece com foco no final, onde está a sua pergunta, e vamos pegar as palavras-chave. Nesse caso, tórax apilordótica, sabemos que é o apicograma, sabemos que é o Fleischner e sabemos que é o Lindblom. As outras palavras-chave
É posição ereta lordótica, que é a mesma coisa que hiperlordose forçada. O paciente não consegue realizar essa posição. Então, nós sabemos que quando o paciente não consegue realizar a posição de hiperlordose forçada, nós devemos posicionar em decúbito dorsal. Continuamos com a incidência antero-posterior. O raio central será direcionado de 15 a 20 graus no sentido cranial ou cefálico. Resposta certa, letra A. E a terceira sugestão de assunto é a respeito dos componentes químicos do fixador. Quando nós falamos de um processamento manual, nós temos as seguintes etapas: o revelador, lavagem, fixador, lavagem e secagem. Quando nós falamos do processamento químico automático, nós temos o revelador, o fixador, a lavagem e a secagem. O que faz o revelador? Revela, não bonitinho. O revelador, ele faz uma reação química, uma oxirredução, onde ele transforma os brometos de prata ou haletos de prata em prata metálica. O filme sai do revelador, vai no fixador. O que o fixador faz? Fixa, não bonitinho. O fixador, ele vai remover os brometos de prata que não foram sensibilizados pela radiação. O componente químico, que é o agente clareador, que vai remover esses brometos de prata que não foram sensibilizados, é o hipossulfito de sódio ou tiosulfito de sódio. Aí nós temos o alúmen de cromo ou alúmen de potássio. Ele é um agente endurecedor. Ele traz a gelatina para seu estado normal, para que não venha se desfazer na lavagem. Aí nós temos um agente neutralizador, que para imediatamente a ação do revelador na prata metálica, que é o ácido acético ou ácido acético glacial. Já o componente químico sulfito de sódio, ele é um componente químico comum no revelador e no fixador. Ele é um antioxidante e ele é um preservativo. No processamento manual, o banho interruptor era utilizado para impedir que resíduos do revelador contaminassem o fixador. Na processadora automática, a substância química responsável por neutralizar a ação do revelador residual no tanque do fixador chama-se. Questão contextualizada, vamos ler o texto para tratar do assunto, que é a respeito do processamento químico, mas o foco é no final, onde está a sua pergunta. Então, aqui no final, o que temos de palavra-chave? Neutralizar, né? A pergunta faz, responsável por neutralizar a ação do revelador residual no tanque do fixador. Quem é o agente neutralizador? Aquele que para imediatamente a ação do revelador na prata metálica é o ácido acético. Resposta certa, letra A. Se gostaram das dicas ou sugestões de estudo, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!